Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso a gente estar aqui fazendo mais uma reunião, né? Cumprir com a nossa agenda e fazendo mais uma reunião para levar informação, discutir um tema que é bem importante. Fábio acabou de chegar, seja bem-vindo. Então, é um prazer imenso poder realizar essa reunião, ter o Dionísio aqui com a gente como diretor administrativo. Hoje o Vitor ainda não conseguiu entrar, ele está em outros compromissos, mas à medida do possível que ele for, estiver disponível, ele chega aqui para falar um pouquinho com a gente. Dionísio, chega aqui, vem falar um oi aqui para todo mundo, né? Vamos lá. Boa tarde a todos, né? Aqueles que eu ainda não cumprimentei, então se sintam cumprimentados. Agradeço aí a participação de todos. Agradeço, Lúcia, então, mais uma vez, né, o seu apoio para a gente realizar esse prêmio, que é o único, né, que dá essa oportunidade para os ouvidores mostrarem a importância que é a ouvidoria, porque a gente até precisa trazer um fato, e tem que ser muito falado, que é a ouvidoria brasileira. A gente não tem esse modelo em nenhum outro lugar do mundo. Ela é um modelo único, a ouvidoria do Brasil. E nós temos um modelo que serve, às vezes, como parâmetro para outras empresas entenderem atendimento, né? Às vezes, eu conversando com a Maria Inês, ela comenta, fala assim, Dionísio, a gente tem que explicar que a ouvidoria não é só atendimento ao consumidor, ela é mais do que isso, né? A gente tem que ter esse cuidado. Mas, levando em consideração as empresas que têm nas suas ouvidorias a maior parte das demandas vindas de consumidores, então nós fomos observar um pouco mais de perto o que acontece nessa realidade e nós vimos que o Brasil é ímpar, não existe outro modelo de ouvidoria como o nosso, que foi feito um mix de várias ouvidorias que existem espalhadas pelo mundo, de vários sistemas, inclusive de modelos de defensorias públicas, de gestões governamentais, enfim, um, um mix que foi colocado dentro de um liquidificador e saiu a ouvidoria brasileira. E essa ouvidoria brasileira, ela serve para muita coisa dentro da empresa. Então, é importante agora o quê? Que o ouvidor seja uma pessoa de destaque, uma pessoa que tenha o seu cargo reconhecido pela alta gestão. Isso a gente fala sempre na Abrarec, né? Lúcia, Fábio estão aqui, trabalham muito essa vertente. Então, e qual é o momento de se fazer isso? É lógico que é entregando as demandas, tentando participar das pautas das reuniões junto à alta gestão, mas é preciso um reconhecimento do mercado, um reconhecimento onde a marca esteja junto com o ouvidor, mostrando, olha o meu trabalho, olha como isso é importante para o desenvolvimento das nossas demandas, né, para o desenvolvimento das atividades e para a própria empresa, no seu posicionamento. Então, a gente faz então esse pedido que todos então participem, tragam, né, os seus modelos organizacionais para esse prêmio, porque ele é um momento único, como nós falamos, não tem outro no mercado, do ouvidor mostrar a importância da ouvidoria e a sua importância também para a empresa, a sua importância para o mercado, a sua importância para a sociedade. Então, é o único evento que tem essa capacidade de trazer tudo isso. Então, a gente espera que vocês possam, dentro do possível, estar participando conosco. Uma outra questão administrativa é a questão dos prêmios. A Abrarec, ela não tem nenhum outro tipo de premiação a não ser o prêmio ouvidorias e o prêmio atendimento. E ambos servem para para que as ouvidorias participem dos dois modelos. Não significa que o prêmio ouvidoria só participa o ouvidor. Sim, o prêmio ouvidorias ele está especificado, então é só ouvidorias. Agora, o prêmio atendimento, como o próprio nome diz, é quem participa do atendimento dentro da empresa. Pode ser ouvidoria, pode ser área jurídica, pode ser área de saque, pode ser área de redes sociais, não importa, pode ser um atendimento presencial. Então, o atendimento engloba todas as áreas que atendem um cliente na ponta, aquele cliente que demandou alguma coisa dentro da empresa, independente da área que seja. Tem empresas que são muito grandes, a gente sabe que tem área de atendimento ao Procon, área de atendimento ao consumidor.gov, enfim, todas elas são elegíveis ao prêmio atendimento, né? Então eu faço aqui esse comunicado que, por estarem participando do prêmio Ouvidorias, podem também participar da outra premiação.
né? Isso sempre enaltece, enobrece a área, por quê? Porque quando ela for receber o prêmio, se caso ela for eleita, ganhadora no prêmio atendimento, vai ser enfatizado que é a ouvidoria que está ganhando. Então, o cargo ouvidor não perde, ele só ganha. Agora, o prêmio ouvidoria, por ser o próprio nome diz, é um prêmio específico, então ele é muito importante que todos estejam aí focados a participar, porque ele é uma premiação que, como eu falei, mostra o que vocês estão fazendo para o mercado. Às vezes tem ouvidores que eles conseguem se posicionar muito bem dentro da empresa. Às vezes tem alguns que não têm essa abertura junto à alta gestão, mas tem alguns que têm. E independente de ter ou não ter essa abertura, o Prêmio Ouvidorias ele mostra para o mercado, então, para a sociedade, a sua importância, a importância da ouvidoria da empresa. Então, eu queria só colocar essas diferenciações. Não vou entrar na parte técnica, porque a Lúcia aí vai explicar a parte técnica do prêmio com toda o domínio que ela tem do tema. Então, era um pouco isso. E, mais uma vez, obrigado a todos por estarem aqui conosco. Bom, eu queria falar aqui agora, gente, se vocês me permitirem, eu quero entrar na questão do prêmio e reforçando um pouco o que o Dionísio está falando, eu queria falar um pouquinho, e o Fábio vai poder me ajudar em relação a isso. Por que o Fábio? Porque ele faz parte da comissão de avaliação dos prêmios e a empresa dele é uma apoiadora também do prêmio. Eu quero falar um pouquinho da responsabilidade, porque é muito bom a gente ter o nosso trabalho reconhecido, né? Principalmente porque a gente sabe que dentro das organizações onde nós estamos inseridos, a gente tem o trabalho reconhecido, a gente tem o trabalho respeitado, senão a gente não tinha um lugar da gente. Às vezes as pessoas não falam, mas reconhecem, a gente sabe o respeito que os ouvidores têm dentro das instituições. E quando vem um reconhecimento externo, no caso, pelo prêmio. Quero dar boas-vindas também para a Karine, né? Lá do Banco do Brasil. Seja bem-vinda, viu, Karine? Obrigada, Lúcia. Muito obrigada. Fica à vontade. Então, eu queria falar assim, a questão do reconhecimento quando ele é externo é uma coisa muito importante, porque as pessoas não estão... Ele tem aquele ponto da imparcialidade, né? De alguém que está olhando e está olhando com os olhos críticos e está validando as práticas que nós estamos implantando aqui dentro. À medida que você participa do processo do Prêmio Ouvidorias Brasil e é contemplado, né, homenageado com o troféu, aquilo passa a ter um peso de responsabilidade muito grande, porque ter as melhores práticas dentro de casa, mas que agora estão na vitrine para fora, né? Você passa a ser uma referência para todo o mercado, à medida que você recebe esse prêmio, que tem todo um contexto aí de comunicação, né? Então, antes de falar dos critérios, eu queria ouvir um pouquinho o Fábio, que faz parte da comissão, e queria ouvir também um pouquinho rapidamente, que eu não tenho muito tempo para isso, o próprio Maurício, o Banco Bradesco ganhou o prêmio várias vezes, né? Depois a Karine também pode falar rapidamente que o Banco do Brasil tem também trabalhado com excelentes práticas e tem ganhado o prêmio. Então, eu queria mas começando pelo Fábio, né, que você me ajudasse a falar dessa responsabilidade de ser referência. Fábio. Tudo bem, gente? Boa tarde, boa noite, dependendo de quem estiver no fuso aí. Muito bom estar aqui com vocês. Me parece que a gente evoluiu com relação ao que o prêmio representa. Ele começou com uma intenção pequena de fazer representatividade de melhores práticas e, com isso, criar uma governança de relacionamento. E hoje a gente percebe que o prêmio é utilizado em algumas empresas, inclusive como critério de pagamento de remuneração variável, né? Até se coloca na meta ali de tentar buscar um critério e ter a premiação dentro de um target, de um alcance de um estado de excelência. O que a gente percebe para quem está na comissão também é que existem casos que são casos muito bons e um esforço das empresas de mudar processos, é o que a gente vem fazendo muito fortemente nos anos para cá. Obviamente que o papel que a gente ocupa, que é essa comissão lá do fundamento, com o Filomeno, com outras tantas pessoas, o professor Filomeno, que estão nessa comissão, cada vez que a gente faz uma análise, uma rodada de avaliação, a gente tenta dar para o mercado aquilo
que tem como sendo minimamente aceito como uma ouvidoria de excelência, de responsabilidade e que tenha condições de contribuir com o Instituto de Ouvidoria, né? De fato, quando a Maria Inês Fornazaro traz, e a gente conseguiu essa união bem forte, de ter ouvidoria a mais pura representação da voz do cidadão e do cliente dentro de uma instituição, de uma empresa, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, a gente não pode esquecer que o ouvidor ele acaba representando, ele acaba tendo uma função social muito forte dentro da empresa. E essa questão que hoje é abordada em ESG, né, por diversos prismas, o prêmio hoje ele também tenta abarcar. Hoje a gente tem uma força muito grande em processos que o prêmio oferece, ou seja, melhoria contínua, de abarcar mais atendimento, mas que o ouvidor, sobretudo, continua com essa condição de se reportar a uma presidência ou a uma alta instância e modifique processos que, às vezes, uma ou outra área não conseguem fazer, né? A gente tem um desafio, né, Lúcia, que é um desafio de avaliar casos e não colocar todos os casos em tábua rasa. Preciso falar para vocês, talvez eu seja um dos mais críticos aqui nos bastidores com relação a isso, porque a gente sabe que existem casos muito bons, existem empresas que fazem um bom trabalho, mas algumas que se destacam um pouco melhor. E por isso existem as classificações desse prêmio, exatamente para que a gente possa ter muito claro quem foi aquele que, num ranking, conseguiu melhorar, e esse é o modelo que a gente entende que a gente tem de melhor. E esse modelo não é pegar de 10 aquele que é o melhor. Se não tiver o melhor, a gente vai ter que ter a coragem de dizer, olha, mandaram 10, mas nenhum dos 10 alcançou o mínimo, houve um retrocesso, se fosse o caso, não é o que vem acontecendo no prêmio de alguma forma, né? Mas eu aproveito para finalizar a minha fala, Lúcio, eu estou aqui na fundação, daqui a pouco eu entrei em sala de aula, então não vou conseguir ficar até o final com vocês. Mas para agradecer aos ouvidores que acreditam na nossa reputação, na comissão de avaliadores, nesse prêmio como sendo um prêmio que traz melhores práticas. Eu sei que isso é importante para a imagem da empresa, mas, sobretudo, esse BOP que a gente consegue com o prêmio, consegue colocar essa condição de ouvidoria em locais que nem ouviram falar com nível de detalhamento. Nós não somos a régua do mundo. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não achar que o que a gente está praticando hoje é aquilo que pode ser aperfeiçoado. E é com essa humildade que eu peço para que os ouvidores continuem a nos retroalimentar e, de vez em quando, dizer, olha, existem alguns direcionamentos, um novo mundo está se abrindo para cá. Então, vamos discutir. A ABRAREC ela é feita exatamente para ter comissões plurais e diversas, exatamente para discutir a ciência e esse tipo de abordagem. Então, fica aqui o meu agradecimento, espero ter contribuído um pouco com uma palavra inicial. Eu vou ficar aqui nos bastidores, se precisar, estou às ordens, Lúcia. Excelente, Fábio, muito obrigada, viu? Agora eu queria ouvir o Maurício e depois eu passo a palavra para a Karine. Como é que é, né, Maurício? O Banco Bradesco participou desde a primeira edição do Prêmio Ouvidorias Brasil. É uma empresa cujo presidente investe muito na ouvidoria, na capacitação e dá espaço para que eles, de fato, possam contribuir com a governança. É uma empresa que ganhou todas as edições do prêmio. Então, eu queria, Maurício, que você falasse um pouquinho para a gente aí da questão da responsabilidade. Bom, obrigado, Lúcia. Primeiramente, boa noite a todos. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês, nesse grupo tão seleto e tão cuidadoso, né, quando a gente fala do assunto ouvidoria, principalmente você, né, Lúcia? Para o Bradesco é uma honra participar desse prêmio, a gente apoia ele desde o início, desde a primeira edição. Hoje, o prêmio Ouvidorias Brasil da ABRAREC é o principal prêmio de ouvidorias do Brasil. Ele nos dá visibilidade, ele nos coloca em exposição no mercado. Então, a gente sempre participa dele com um olhar muito de inovação, né? Todos os assuntos que envolvem ouvidoria, e assim, ouvidoria, os ouvidores estão aqui, ouvidoria não é uma área em si mesma, né? A gente sempre tem aspectos novos para estar trazendo, projetos novos, ações novas, principalmente numa empresa, né, como o Bradesco, uma empresa muito grande, a gente penetra em todas as áreas e departamentos da organização, desde aquelas que envolvem processo até aquelas que envolvem alta tecnologia, inovação, e a gente sempre tem alguma coisa para estar trazendo
para dentro da ouvidoria. Então, os nossos cases têm muito esse enfoque de inovação, de trazer coisas novas para a nossa atividade. Então, esse ano aqui, a gente, né, novamente, nós vamos participar, vamos trazer aqui um case inovador, diferenciado, de uma ação que a gente implementou em 2022, e oxalá a gente ganhe novamente, né? Agora já virou um rito que meio obrigatório, né? A gente já ganhou todas as edições, sempre com uma ação nova, diferenciada, às vezes trazendo tecnologia, às vezes trazendo um olhar humanista para a questão de ouvidoria. O Nairo, nosso ouvidor, costuma falar muito isso, né? Tecnologia serve para nos apoiar, mas quando a gente fala de cliente, fala de ser humano, é o outro ser humano, com empatia, que tem que estar na linha de frente, falando com o cliente. E essa é a nossa premissa, a nossa bandeira, a gente acredita muito nisso. A tecnologia nos ajuda muito, e a gente está aí, a gente acabou, eu e a Michelle, né, que estamos representando a ouvidoria do Bradesco, a gente acabou de participar de uma reunião muito intensa aqui no Bradesco, falando sobre inteligência artificial generativa, que é um espetáculo, que é uma maravilha, é um ferramental que vem para nos apoiar muito, né, para dar agilidade para tudo que a gente vai fazer. Mas ele não substitui o ser humano quando a gente está falando de uma escuta ativa, quando a gente está falando de empatia. Então, por mais que todo esse ferramental tecnológico ele está a serviço do nosso processo e nos apoia, ele nunca vai substituir o ser humano. Até porque o nosso cliente requer isso, principalmente quando ele tem uma reclamação, uma insatisfação. Então, para finalizar minha fala, é uma honra mais uma vez estar aqui. É uma honra para o Bradesco ter ganhado todas as edições para a ouvidoria do Bradesco. E esse ano estaremos mais uma vez juntos, com certeza. Obrigado, Lúcia. Obrigado a todos. Perfeito, excelente, é isso mesmo. E é uma responsabilidade tremenda, né? Não só por ser referência de melhor prática, mas também pela própria expectativa interna que tem da organização no trabalho da ouvidoria, né? Essa questão de inovação é muito importante. Eu costumo dizer que a ouvidoria é como se fosse o braço direito do processo de governança dentro da organização. Tem muita coisa que, por mais simples que seja, o ouvidor passa e vê. E aí não dá para ficar calado, né? A gente tem que colocar isso na mesa para ajudar a empresa na questão de reduzir custos, diminuir riscos. Então, está na nossa responsabilidade, está na responsabilidade do ouvidor, na missão dele, ajudar a organização onde ele está inserida a se transformar. Karine, eu sei que eu estou te deixando com um pouquinho de saia justa, que você chegou nessa cadeira tem pouco tempo, mas eu tenho certeza que as pessoas já te contaram alguma coisa. Sim. Boa tarde a todos. Tudo bem a todas? Eu faço minhas palavras do Maurício, sabe, Lúcia? Diga, Lúcia. Não, só complementar, assim, que o Banco do Brasil vem se despontando e vem ganhando as últimas edições. Exato. Ganharam, né? Então, um pouco sobre isso. Exato. Na verdade, eu cheguei sim na ouvidoria externa aqui agora em final de abril, né? Mas eu já acompanhava e a gente sempre fez uma atuação muito coordenada à ouvidoria interna e à ouvidoria externa, porque eu vim da ouvidoria interna, né? E aqui a gente tem a atuação apartada da interna e da externa. Então, os prêmios todos, né? Daquele de conduta inapropriada, que era do importuno sexual, que nós inscrevemos e nós ganhamos na interna, esse foi muito importante, né? O da externa também, que buscou a centralidade no cliente, também foi um case muito interessante. E quando eu disse que eu faço minhas palavras do Maurício, é porque isso, a ouvidoria, ela é um hub, né? O que a gente tem aqui, o que a gente tem de insumo, o que a gente tem de informação, a gente move o banco, né? A gente consegue fazer aí questões e conexões para melhoria e para estar mais próximo aí do que é o interesse e a necessidade do nosso cliente, levando em consideração os interesses do banco, é impressionante, sabe? Então, essa atuação coordenada, essa atuação colegiada, sempre buscando uma entrega de um valor maior para o cliente, para a organização. Então, esse é sempre o nosso foco. Então, os cases que a gente busca inscrever são sempre aqueles que envolvem a inovação, que envolvem melhoria de ponteiros, né? Redução de reclamações, onde a gente tem aí uma abrangência muito grande, tanto na interna
para funcionários, como na externa para os nossos clientes, né? Então, é sempre algo que vai mexer um número grande de áreas, um número grande de pessoas envolvidas, com um objetivo maior aí de resolutividade em primeiro lugar. Sempre resolutividade em primeiro contato. Sem dúvida, é isso mesmo. É um trabalho muito bonito, né, e transformador, em que a gente verdadeiramente consegue contribuir com as organizações onde nós estamos inseridos. Eu queria rapidamente inserir só mais uma pessoa aqui, que é a Luciana Galvão, que está aqui com a gente. E a Luciana, ela também já ganhou o prêmio várias vezes. A última vez, ela inclusive ganhou o troféu vermelho. Tá aí, Lu? Tô vendo seu nome aqui. Como é que você está? Tô E, sim, tô. inclusive, a nossa próxima anfitriã, eu queria que você falasse, eu não tenho muito tempo, seria no máximo uns 3 minutos, mas queria que você me falasse da responsabilidade, né, do sentimento, de como que foi ganhar o último prêmio aqui. Você já ganhou vários, mas o último foi o vermelho, né, que você ganhou, e eu acho que já falei isso antes, ela tirou nota máxima em todos os critérios que estavam ali, não só na parte de amplitude de atendimento e inovação, mas foi realmente a melhor avaliação dos cases. Você pode falar um pouquinho para nós, Lu? Lu, nossa, é um prazer estar aqui, né, com vocês, com ouvidores aqui que respiram conosco, né, essa questão de manter a ouvidoria, de materializar ela dentro das nossas organizações de forma estratégica, né, de contribuir para a governança da empresa, né. Acho que para a gente foi uma honra, né, ter conseguido atingir com aquele case, porque ele foi, todo mundo sabe que é duro, é um desafio grande implantar, porque eh, a gente mexe muito com cultura da empresa, né, e com todas as áreas. Então, assim, além de ter sido um orgulho, e para mim aí, infelizmente, aquele dia eu estava com Covid, né, não pude comparecer, assim, é uma forma que a gente materializa para a sociedade, né, e o prêmio também ele demonstra na organização que está sendo reconhecido externamente, que a prática ela é sustentável ao longo prazo, né, que é isso, e nós estamos olhando para todos os nossos stakeholders, né. Então, assim, eu acho que nós estamos aqui todos unidos e em prol desse prêmio, mas cada um no seu olhar de como que a gente materializa, e vai ser o tema lá da governança, né, no nosso próximo encontro, que aí vou trazer uma pessoa externa para falar de como nós, ouvidores, contribuímos para a governança da empresa, né, como que nós agregamos esse valor para um comitê de risco, para um comitê de auditoria, que eles também utilizem nossas informações como ferramentas de decisões estratégicas deles. Eu acho que aí é um grande passo nosso, de todos juntos, né. Então acho que é um prazer estar aqui, todo mundo aí com os seus grandes desafios internos, e também estou à disposição, ó. Tá bom? Obrigada por essa parceria, né, também. Obrigada, Lu. Eu aproveito aqui para, já que você citou, né, você ser a nossa próxima anfitriã, e a pauta, nós já fechamos a pauta, né, já alinhamos, a pauta está incrível. Eu peço que vocês bloqueiem as agendas, o cronograma foi divulgado desde o início do ano, sempre a Camille está repassando, então eu peço que vocês bloqueiem as agendas, porque realmente a reunião vai ser incrível, a pauta está muito boa, né, e a gente vai falar de assuntos bem importantes. Bom, a gente tem outras pessoas aqui também que já ganharam o prêmio várias vezes, mas eu não consigo chamar todas, né? Eu entendo que vocês aqui, a Karine, a Luciana e o Maurício, representam todos que aqui estão, né? Que também já ganharam o prêmio, como a Denise, a Tecban, e tem mais empresas aqui que ganharam o prêmio, que a Garuzi também, que já ganhou o prêmio, como quando trabalhava na Bradesco Saúde, mesmo depois, ela ganhou como ouvidora, como pessoa, né, pelo belíssimo trabalho que ela faz. Então, mas tem muita gente aqui, não quero falar, quer dizer, eu não consigo falar o nome de todo mundo que já ganhou o prêmio, porque a gente, de imediato, assim, fica um pouco difícil, mas tem muita gente aqui participando da reunião que também já ganhou o prêmio, porque está
internamente dentro das suas empresas, trabalhando com as melhores práticas, fazendo entregas aí realmente diferenciadas, né? Eu queria agora, então, se vocês me permitem, passar um pouquinho pelo prêmio mesmo, né? Pelos critérios. Porque a gente tem empresas aqui como é Banco do Brasil, Brasilprev, Tecban, Bradesco, que conhece bastante os critérios, embora a gente tenha uma pequena inovação esse ano, mas tem outras empresas que talvez não tenham conhecimento profundo do prêmio, né? Então, eu queria dar uma passada aqui geral e depois a gente tira dúvidas, se tiver alguma dúvida, né? E quem está aqui vai me ajudando. Então, só para a gente lembrar, né? O prêmio, ele foi criado lá em 2012. Quem criou esse prêmio foram os integrantes do Comitê de Ouvidoria da ABRAREC. A gente ficou um tempão, nós trabalhamos em 2011, e aí saiu em 2012, a gente conseguiu fazer, inclusive, a primeira edição, né? Naquela oportunidade, é claro que nós recebemos apoio da ABO, da OGU, da própria Febraban, que na época era o Evandro que estava lá, do Procon São Paulo. Teve uma série de instituições que nos apoiaram e nos ajudaram a fazer o lançamento do prêmio, né? Mas todos os critérios, eles foram escrevidos e validados pelos integrantes do Comitê de Ouvidoria. E qual que é o propósito, né? Por que a gente criou esse processo de premiação? Para reconhecer e premiar a ouvidoria, ombudsman, ouvidores e instituições que tenham se destacado no eixo institucional, promovendo o avanço e o fortalecimento, né, da ouvidoria, do ombudsman no Brasil. A gente entendeu que era o momento e que isso seria um marco, né? E aí a gente estabeleceu as categorias para fazer o processo de premiação. Então, o carro-chefe é a categoria Melhores Cases. Esse é o carro-chefe, foi assim que a gente começou. Quando a gente lançou o prêmio, a gente premiava somente 10 ouvidorias, somente. E aí, com o passar do tempo, a gente entendeu que tinha muito mais ouvidorias fazendo trabalhos excepcionais e que reconhecer só 10 estava deixando outros ouvidores até tristes. E aí a gente reviu os critérios, viabilizando que mais empresas fossem reconhecidas, avaliadas e reconhecidas, né, pelo Prêmio Ouvidorias Brasil. Então, dentro da categoria Melhores Cases, a gente tem o troféu azul e tem também o troféu vermelho, né? E aí a gente vai falar mais à frente. E nós temos também os destaques institucionais. Então, qual que é a diferença? Para eu participar dos melhores cases, né, e ter o meu case avaliado e reconhecido, eu preciso me inscrever, é por adesão. E a questão dos destaques institucionais, esses são indicações da comissão que avalia os cases, né? Então, os destaques institucionais é para pessoas, instituições ou empresas. Então, quando a gente fala de melhores cases, é muito importante a gente ter a compreensão que o case tem a ver com um projeto. Ô, Lúcia, mas eu tenho a minha área de ouvidoria que, às vezes, faz um atendimento, um cliente que liga com um problema muito sério, às vezes um cliente chorando, às vezes um cliente bravo, e aí eu tenho um analista de ouvidoria que tem muita habilidade, ele atende esse cliente, resolve o problema e a pessoa sai elogiando. Isso é um case? Não, isso não é um case. Isso não é um case e isso não é nem avaliado. O que é avaliado? É um projeto. Se deste atendimento foi percebido alguma falha em processos, procedimentos, fluxos de trabalho, e daí foi possível fazer um projeto para corrigir isso dentro da companhia, aí sim você pode escrever o case, tá? Então, de um atendimento, não é um case. Para o prêmio ouvidoria, não. Então, o case deve contemplar todas as etapas de criação e desenvolvimento de um projeto com foco em inovação,
que tenha contribuído fortemente para o aperfeiçoamento da governança da empresa onde você está inserido, fortalecendo a cultura de integridade da companhia, o desenvolvimento de novos produtos, serviços, provendo incremento de receita ou redução de custo. Mas como que vocês vão ver isso? Você vai demonstrar por meio de indicadores da sua companhia. Quando você implantou o projeto, o indicador era 1, à medida que o projeto foi implantado, houve uma evolução positiva aí nesses indicadores, então você vai anexar. E se a comissão, ao estiver analisando, tiver dúvidas, não estiver entendendo, aí eles vão me falar, nós vamos pedir para a empresa mandar mais informação. Se as informações não forem suficientes, nós vamos agendar uma reunião ou virtual ou presencial para que a comissão tenha uma compreensão clara daquele projeto, para que isso não comprometa a avaliação, né? E quais são quando a gente vai olhar os critérios do case, quais são os critérios que são avaliados? Tem lá desempenho, tem a parte de inovação, a parte de governança, aliança, integração, responsabilidade social. Para cada critério desse, tem um descritivo. Então, o que a gente avalia em desempenho? O que avalia em inovação? E assim, consequentemente. Para que a empresa seja classificada, a média de avaliação da comissão para aquele case tem que ser igual ou superior a 7,5 ou 750 pontos. Tem que ser igual ou superior, tá? Aí, à medida, se a empresa conseguiu essa nota, ela já está elegível ao troféu azul. Bom, mas vamos supor, então, que a empresa foi classificada, conseguiu 7,5 ou 750 pontos. Aí, dentro ainda da questão dos melhores cases, a empresa pode ganhar o troféu vermelho. Mas qual é a situação que ela ganha o troféu vermelho? Além de ter conseguido ser classificada com uma nota igual ou superior a 7,5, ela precisa tirar a melhor nota em uma desses processos, critérios aqui. Ou a maior nota em inovação, ou a maior nota em amplitude de atendimento. Se além de ter sido classificada para o troféu azul, ela tirou, de todas as empresas que inscreveram case, ela tirou a maior nota em inovação ou amplitude de atendimento, aí sim ela está classificada, então, para ganhar o troféu vermelho, tá? Porque aí ela foi avaliada pelos mesmos critérios, né, aqui, como está aqui, e além disso, teve a melhor nota ou inovação ou amplitude de atendimento. Ô, Lúcia, e qual que é o período para inscrição? Então, vamos lembrar, já foi divulgado pela ABRAREC, mas vamos lembrar. Então, vamos lembrar o cronograma, né? Aqui está o troféu azul, que hoje ele até mudou um pouquinho, está mais comprido, né? E o troféu vermelho. Então, qual que é o cronograma? Nós lançamos o prêmio lá no dia 14 de agosto. E aí, as inscrições, a partir do dia que foi lançado, já poderia até fazer as inscrições. Mas a gente está considerando o período de 18 de setembro a 31 de outubro, que é o período para fazer as inscrições. E qual que é o período para eu entregar os cases? Do dia 2 de outubro a 10 de novembro. Esse é o período. Ô, Lúcia, mas eu posso entregar o case antes? Pode. Excelente, não tem problema, pode entregar. Mas esse aqui é o período que a gente está definido para entregar os cases, tá? E qual que é o período em que a comissão vai avaliar esses cases? Vai ser do dia 11 de novembro até o dia 22 de janeiro. A comissão lê os cases, faz o processo de avaliação, tem avaliador que leu um case 3 vezes, para não ter dúvida, para entender que está sendo justo no processo de avaliação, né? E aí, quando que a gente vai divulgar? A partir do dia 22 de janeiro. Quando que vai ser o nosso evento de premiação?
a gente tomou a decisão lá atrás que vai ser sempre em março. Por que março? Porque março tem o dia do ouvidor. Só que acontece, nesse ano agora de 2024, o dia do ouvidor vai ser em um sábado. Aí a gente fez uma reuniãozinha aqui com a Abrarec, com a BO e alguns ouvidores para ver o que seria melhor. Se a gente faria na sexta ou na quinta. E aí foi recomendado que a gente fizesse na quinta-feira, que é o dia 14 de março. Porque na sexta-feira o trânsito em São Paulo é difícil, alguma coisa nesse sentido. E daí nós já elegemos 14 de março, que é um evento que a gente vai fazer presencial em São Paulo, para então fazer o processo de premiação. Os critérios detalhados sobre o prêmio você encontra no site da Abrarec, também está sendo encaminhado nos grupos de WhatsApp, né, na nossa página no LinkedIn, Instagram e tudo mais. Então, aqui, a minha intenção aqui era falar um pouco mais, dar um pouco mais de profundidade sobre a parte do prêmio, né? Essa modalidade aí de melhores cases, né? Que é aqui, que daria, então, direito ao troféu azul ou ao troféu vermelho. Tudo bem até aqui, gente? Vocês querem me fazer alguma pergunta? Tudo bem, Lu. Beleza, então vamos seguindo. Aí a gente tem... então, falei do carro-chefe, que é os melhores cases, né? Que é por adesão. Falei para vocês o cronograma do período de inscrição, entrega de cases. Agora, vamos falar um pouquinho da parte, então, dos destaques institucionais. Esse não é por adesão, é por indicação. O próprio nome já fala, é institucional. Inclusive, o troféu é diferente, não é o troféu dos melhores cases, tá? É o troféu, uma placa que a pessoa recebe. Bom, e aí, esse destaque institucional, ele pode ser aplicado para pessoas, para instituições ou para empresas. O processo de escolha dos homenageados leva em consideração, dentre outras coisas, a trajetória do profissional ou da instituição, né? A experiência, a dedicação, ações e projetos em prol do fortalecimento da ouvidoria ombudsman no Brasil. Né? Então, tudo a gente tem critério, nada pode ficar vago, né? Porque essa é muito importante para nós a questão da credibilidade nesse processo de premiação. E, como eu falei anteriormente, a gente tem, inclusive, empresas de outros países, né, com interesse de participar, exatamente pelo nível de confiança que tem esse processo de premiação, né? Então, a gente tem a questão do indicados, o ouvidor, né? Quando a gente fala de pessoa, tem a questão da indicação do ouvidor. Essa indicação acontece pelos integrantes da comissão de avaliação dos cases, são eles que indicam. E o que é considerado como critério, né? Então, ter, no mínimo, 2 trabalhos publicados, pode ser textos, entrevistas, livro escrito, dissertação, etc. Fomentando os princípios de ouvidoria ombudsman, né, nos últimos 5 anos. Essa publicação tem que ser nos últimos 5 anos. Ter participado como palestrante, debatedor em eventos de ouvidoria ombudsman de destaque nacional ou internacional. Ter trabalhado efetivamente para o fortalecimento das ouvidorias do ombudsman, implantando projetos institucionais com repercussão nacional. Ter contribuído para o processo de regulamentação da ouvidoria ombudsman no seu país, ter participado de trabalhos desenvolvidos pelas associações e agências reguladoras, tendo como foco as ouvidorias ombudsman, e ser possuidor de ilibada reputação. Então, a gente vai permanecer com as indicações pela comissão, porque precisa seguir fielmente esses critérios. O que a gente vai fazer de diferente, né? Uma vez que a comissão indicou, nós vamos pegar os nomes dos indicados, nós vamos pegar, por exemplo, 3 nomes e colocar para uma votação.
Então, vai ter a indicação da comissão e depois nós vamos colocar para votação, que é algo que não tinha até então, tá? Então, ele passa a ser indicado pela comissão, tem o nome validado, à medida que está validado, aí vai para votação popular, tá? Eu acho que vai ser bem legal, né? Depois eu quero ouvir vocês. Aí, o que a gente está implantando agora? E é até bom para vocês me darem a opinião de vocês, né? A gente está possibilitando que também possam ser indicados gerentes, supervisores de ouvidoria ombudsman de empresas e instituições também com base em alguns critérios. O que a gente estabeleceu? Que essa indicação não é da comissão, essa indicação é popular. Isso vai ligar e vai indicar o nome ou de um gerente executivo ou de um supervisor ou coordenador, né, de ouvidoria. Tem empresa que tem supervisor, tem empresa que tem coordenador, não abrange a categoria de analista ou atendente, tá? Deixando claro, é nível de liderança, será uma indicação popular. E o que vai ser considerado, né? Aí a gente indicou, aí a gente vai ter uma etapa de validação. Por quê? Esse profissional, ele precisa ter, no mínimo, 2 anos trabalhando na função. Qual que é o incremento, né, dessa parte de destaque institucional? É a indicação de níveis de gerente executivo, coordenador e supervisor que atuam em ouvidoria, né, ou no trabalho de ombudsman. O que é? Essa indicação, ela é popular, ela já começa popular, ela não é pela comissão. O que a gente... Primeiro vai ter a primeira etapa de indicar, depois a gente vai ter uma etapa de validação, porque essa pessoa precisa ter, no mínimo, 2 anos trabalhando na função ou de gerente, ou de supervisor ou de coordenador, ter capacitação e certificação em ouvidoria, então precisa ter uma comprovação, né, emitida pela ABO ou pela FEBRABAN, ter participado de trabalhos desenvolvidos pelas associações e agências reguladoras, tendo como foco a ouvidoria e o ombudsman, e ser possuidor de ilibada reputação. Validou, aí volta de novo para a votação popular, e a gente coloca de todos os nomes que foram... A gente coloca 3 nomes indicados, que mais votados e que foram validados, e desses 3 nomes sairá um que receberá o troféu, que não é o mesmo troféu do ouvidor e nem dos melhores cases, mas ele vai receber aqui um troféu de menção honrosa, tá? Então, tanto o processo de primeira da indicação é popular, aí tem um trabalho de back-office, onde a gente vai validar os critérios, pegar os 3 mais votados, mais indicados, né, que teve mais indicações, validar se ele atende esses critérios, e depois volta os 3 nomes aí para votação final, tá? E quem tiver a maior votação é o que vai ser reconhecido, tá? Então, isso aqui é o incremento, tá bom? Tem 2 incrementos. Primeiro, o nome final do ouvidor que vai ser reconhecido é por votação, mas a indicação continua sendo da comissão. E o incremento de incluir esses níveis aqui de liderança que trabalham em ouvidoria. Aí, dentro ainda dos destaques, tem a parte, então, que é de empresas e instituições, né? Que também tem critérios, porque senão as pessoas indicariam quem, de repente, está passando quem ela acha mais simpática, né? Que empresa que ela gosta mais, então tem que ter critérios tangíveis. Então, quando a gente fala de instituição, o que a gente considera? É ter promovido cursos, certificações ou eventos fomentando os princípios de ouvidoria ombudsman com destaque nacional e internacional, ter trabalhado efetivamente para o fortalecimento das ouvidorias ombudsman, implantando projetos institucionais com repercussão nacional ou internacional, ter contribuído para o processo de regulamentação da ouvidoria ombudsman no país onde atua,
ter trabalhado em parceria com outras instituições, associações, agências reguladoras, tendo como foco o avanço e o fortalecimento das ouvidorias, ombudsman, e ser possuidora de uma imagem e reputação ilibada. Esses são os critérios para a indicação das instituições, que as instituições e empresas, dentro da categoria de destaque, continua sendo indicação da comissão. Aqui, a gente tem os critérios para indicação de empresa para a categoria de destaque. O que a gente avalia dentro de critério, né? Como que essa ouvidoria, né, foi divulgada, se ela foi divulgada para todos os públicos ou se ela foi divulgada para um público específico e só atende um público específico, a questão da amplitude de atendimento, se ela atende todos os stakeholders, reclamações, denúncias, críticas, dúvidas, facilidade de acesso a essa ouvidoria, e tem os pesos, né? O desempenho da função do ouvidor, da ouvidoria, a certificar, se é uma ouvidoria que está certificada, se é uma ouvidoria que tem alçada decisória, a vinculação hierárquica, se essa ouvidoria está vinculada ao dirigente máximo da organização, a geração de valor, né, do trabalho, dos projetos da ouvidoria, e se a implantação da ouvidoria, se ela se deu por força de lei ou se foi por força da cultura da companhia. Esses são os critérios que são avaliados para que a comissão faça a indicação de empresas para destaque, tá? Então, aqui a gente tem, deixa eu ver, aqui eu queria só mostrar para vocês quem participou da comissão de avaliação do processo de 2022. Então, nós tivemos o Hélio Ferreira participando, que ele é ex-ouvidor do Banco Central e hoje ele é diretor da Abrarec, que fica em Brasília. O Fábio, que ele é professor da FGV e dono da empresa Birô Sapiência. O Hélio, que é ouvidor do Banco Central. O professor Filomeno, o José Filomeno, que ele é professor, ele participou. A Ana Tatechita, inclusive, ela é do México, ela participou, trabalhou em ouvidoria muitos anos. Eu participo também. A Maria Lumena Sampaio, ela é diretora da ABO São Paulo. A Maria Inês Fornazário, que é diretora, membro do conselho da ABO Nacional. O José Eduardo Elias Romão, eu não sei se vocês lembram, mas o Romão ele foi ouvidor-geral da República e hoje ele trabalha na Vibra Energia, ele é diretor de integridade e ouvidoria. A Gisele Garuzzi, que atuou como ouvidora por muitos anos no Bradesco Seguro e hoje ela é ouvidora da Líder Seguradora e membro da Abrarec há muitos anos. E o José Ricardo Brandão Pereira, que ele é ouvidor e criador do podcast Observatório da Ouvidoria. Esses foram, então, os membros da comissão avaliadora da edição do prêmio do ano passado. Bom, eu passei aqui com vocês as informações que eu entendo que precisavam ser repassadas, que têm um nível de relevância. Agora eu vou parar minha apresentação, vou voltar aqui para mim e estou à disposição para a gente conversar um pouco mais, para esclarecer alguma dúvida. Eu fiquei na dúvida, Lúcia, como é esse processo de inscrição das pessoas e das instituições? Ela pode se auto-inscrever ou precisa de indicação de alguém? Quem poderia indicar essa instituição ou a pessoa? Isso, boa pergunta, tá? A instituição, quando a gente fala de destaques institucionais, não existe inscrição, é indicação. Então, quando eu falo de ouvidor, destaque para pessoas, ouvidor, quem indica é a comissão de avaliação. São eles que indicam. A gente valida os nomes e depois agora tem um plus, que é a votação popular. Quando a gente fala do nível de gerente, coordenador ou supervisor de ouvidoria, a indicação vai ser popular. Ninguém se inscreve, a indicação é popular. A gente abre o processo de indicação, aquelas pessoas que receberam o maior número de indicação, a gente vai validar os nomes e 3 daqueles nomes vão para a votação final.
Quando a gente fala de destaque institucional para empresa ou para instituição, quem indica é a comissão, com base naqueles critérios, tá? E quando é instituição e empresa, não vai para votação. Pelo menos nessa edição não vai para votação. A gente olha para validar a indicação exatamente aqueles critérios. Então, por exemplo, você está indicando uma empresa, quem indicou e falou que essa empresa ela é referência em ouvidoria e tal, e me falou um monte de coisas. Mas aí, você viu lá o que a gente olha de critério? Vamos olhar lá no critério, você viu lá que tem uma série de critérios, aí tem lá, vamos pegar 2 critérios, quando fala vinculação hierárquica, aquele ouvidor, ele está vinculado à área de qualidade ou à área de risco, ele já perdeu 15 pontos ali. Então, geralmente tem mais, porque a gente sabe, e de acordo com os conceitos principiológicos, que a ouvidoria deve estar vinculada ao dirigente máximo. Então, quando a gente olha para os critérios, aquela avaliação, aquela indicação da comissão pode ser validada ou não. Os critérios são eliminatórios. A mesma coisa para a empresa, para indicação, para instituições, para pessoas, né? Tudo ali a gente avalia. Então, vamos pegar uma outra coisa. Indicou uma empresa, mas essa empresa ela está envolvida num escândalo aí, porque ela teve muita fraude, com muito prejuízo, e teve situações de assédio moral. Cadê o ouvidor que não viu isso antes? Como é que a gente pode reconhecer uma empresa como referência em ouvidoria se ela está envolvida em escândalos? Então, pode ter... A comissão indica mais de um nome, e a gente vai para os critérios que está ali, que eu acabei de mostrar para vocês, para poder fazer a validação. Esse prêmio é sério, e a gente tem que reconhecer realmente empresas, pessoas, instituições que são referências, né? que merecem o respeito, merecem o reconhecimento. Então, a gente olha isso com muito cuidado. O que mais, gente? Excelentes perguntas, viu, Gustavo? Ô, Lu, aqui é a Denise. Essa indicação do voto popular vai ter um período, vai ser o mesmo período de inscrição dos cases, isso vai ser divulgado, né, nas mídias da ABRAREC, enfim, como que vai funcionar esse processo? O processo de indicação, ele está mais lá para dezembro, janeiro, mais para janeiro, tá? A gente não procura deixar separado, porque, olha, agora a gente está num período de inscrição dos cases, né? Os melhores cases. Aí, a hora que entrar lá para o processo, lá para novembro, que a gente vai entregar os cases para a comissão, primeiro a gente tem que dar à comissão a condição de avaliar os cases. Aí a gente, na hora que eles estão terminando de avaliar os cases, a gente pede as indicações da parte deles que precisam indicar. Eu estou entendendo que essa parte, né, a Camille está aqui, ela pode até me ajudar, mas eu estou entendendo que por exemplo, você pega essa categoria, não é nem categoria nova, essa inclusão nova que nós fizemos de cargos, que é gerentes supervisores. Eu estou entendendo que o nosso processo de votação, de indicação, que é popular para essa categoria, de gerentes, supervisores e coordenadores, ela vai ser lá janeiro e fevereiro, tá? Camille, fica à vontade, se você tiver uma informação diferente, ou se eu não estiver falando direitinho aqui, viu? Ah, tudo bem, que ainda está sendo fechado, né, alguns pontos sobre isso, e aí a gente vai informando certinho para vocês lá pelo site mesmo, né, do Prêmio Ouvidorias e pelas comunicações, tá bom? A Daniela também perguntou se a gente vai disponibilizar a apresentação nesse link, a gente em breve coloca lá no site também, Daniela, tá? E o pessoal também está perguntando aqui no chat, Lúcia, sobre valor de inscrição. A Daniela também perguntou, a Laura. O valor da taxa de inscrição é R$ 4.500. Aí está aqui. As organizações associadas à ABRAREC será concedido um desconto de 20% no valor da taxa de inscrição até 20 de
outubro. Então, até o dia 20 de outubro, o associado à AbraRec tem um desconto de 20%. Existe um banco de cases passados, assim, a empresa na qual eu trabalho, a Eletrobras, nunca participou do Premium. Então, assim, eu queria ver se há um regulamento onde diz os passos a se fazer, há um banco de cases anteriores que a gente pode ler e observar os critérios. Como é feito isso? Assim, existem critérios objetivos? Não, muito boa a sua pergunta, viu, Gustavo? Não existe e nós não temos autorização dos participantes para fazer essa divulgação integral, viu? Não existe, não tem. O que a gente faz para auxiliar vocês? No próprio descritivo, a gente procura colocar ali uma espécie de um script do que é essencial você colocar no seu case. Então, os cases inscritos em edições passadas não estão disponíveis para serem consultados. Onde que você também pode ter uma boa ideia de como escrever o seu case? Naquele livro que nós fizemos, que é uma coletânea dos melhores cases, os melhores cases de ouvidoria, que nós lançamos em 2017, se não me falha a memória. Está disponível... eu acho que está disponível na internet para venda. Lá também você pode ter uma boa ideia, porque lá foi a área de marketing, o ouvidor das empresas, que escreveu e que nos autorizou a divulgar no livro. Keila? Quando você menciona, Lúcia, a data de 20 de outubro, é a data de pagamento ou até a data de inscrição? Seria importante você falar assim, a gente sabe que tem empresa que tem uma programação de pagamento, não tem? Negócio financeiro, Isso. tem isso aí tudo. O que é importante? Até o dia 20 de outubro, tem que estar confirmado oficialmente, aí não tem volta, você tem que confirmar. A gente pode até, por exemplo, conceder o pagamento até o dia 30, dá mais de 10 dias de prazo. Isso aí a gente não vou falar, aqui a gente pode conversar à parte sobre isso. Perfeito. Mas precisa estar confirmado. Eu só não posso, por exemplo, tem um dia para entregar os cases, que vai começar a ser avaliado. Lúcia, você abre exceção para eu pagar lá em novembro? Não, porque já está o processo rodando. Né? Então, como critério, a AbraRec me pede para essa elasticidade ser um pouco menor, tá? Mas, tipo, você não conseguiu fazer a inscrição até o dia... Fez o dia 20, você precisa de mais 10 dias? A gente flexibiliza isso, né? Mas a minha orientação, assim, já façam. Está aberto já há bastante tempo, então já vamos fazer a inscrição. Não vamos deixar para a última hora, porque daí você já... elimina essa etapa de inscrição, você já vai para escrever seu case, né? Já fica focado nisso. Luciana, você levantou a mãozinha que eu vi agora eu estou olhando, estou ligado nessas mãozinhas aqui. Um pedido aí, não sei se é possível, né? Divulgar também quem vai ser os avaliadores para 2024. Porque às vezes tem ouvidor ali que pode ser concorrente da nossa empresa, um ouvidor de alguma empresa que pode ser concorrente de mercado mesmo. E por questões, acho que da minha empresa, eu preciso avisar. Case, quando eu mando, eu preciso avisar se existem concorrentes nessa... E assim, só se você puder divulgar, entendeu? Quem são os ouvidores que participarão, atuam como ouvidores, né, hoje. Beleza. Só para a gente se preparar antes e pegar devidas aprovações internas, né? E para postar o case. É um pedido para você avaliar, tá? Se é Mas possível. é possível. A gente está em processo de confirmação, tá? Eu acredito que no máximo, hoje é dia 28, no máximo até lá para 20 de outubro, a gente está passando essa informação para vocês. Tá? Legal. Nada impede de escrever, mas como nós vamos apresentar, entendeu? É só isso. Tá bom? Muito obrigada. Imagina, eu te agradeço. Mas como é que você está vendo essa inclusão aí? Aproveitando, já vou começar a perguntar já. Essa questão da possibilidade de um gerente, um coordenador ser reconhecida.
Eu acho bem interessante. Eu acredito que nós podemos dar visibilidade, né, para esses profissionais que não têm o cargo de ouvidor, né? Porque muitas vezes tem o cargo de ouvidor, mas todos somos ali das empresas, atuamos fortemente e tem pessoas que se destacam mesmo. E eu acredito até que nós próprios ouvidores podemos indicar, né, e até defender uma tese deles ali. Eu vejo como muito positivo e até para demonstrar que não tem pessoas que podem não ter o cargo em si, mas são profissionais extremamente relevantes para o nosso e podem, a gente pode trazer eles como mais atuantes ainda, além de só os ouvidores, tá? Eu acho que vai propagar, é uma forma de propagar mais eficiência, né? Liderança dessas pessoas, protagonismo, iniciativa delas. Eu acho bem interessante. É uma visão bem fora da caixa e que não temos no mercado. Beleza, Lu, muito obrigada, viu? Eu queria aproveitar e te perguntar também sobre isso, Maurício. Eu acho fantástico, né? Porque a ouvidoria é um componente vivo. Não são só as altas lideranças, né, do departamento que fazem acontecer, né? Muito pelo contrário, são as linhas de frente, né, que estão no contato com o cliente, mediando o conflito, transformando polo negativo em polo positivo. Eu acho que esse trabalho é o estado da graça, né, da nossa atividade de ouvidoria. Então, reconhecer as pessoas que compõem os times, eu acho que é fazer justiça, tá? Quando a gente recebe os prêmios, quando a gente ganha os prêmios, né, a gente sempre faz questão de levar o time todo lá, né? No Bradesco, por exemplo, é um time muito grande, né? Nós somos 150 pessoas, né? Só para a gente ter um pouco da dimensão do que representa um departamento de ouvidoria dentro de uma grande empresa. E os 150 funcionários nossos, que são próprios, tá? Não são terceiros, eles são protagonistas da nossa atividade. Ponto. Né? Então, o prêmio que a gente expõe aqui dentro na fachada do nosso departamento, né? A gente deixa todos os nossos prêmios expostos, a gente faz questão de falar que pertence a todos os funcionários. Né? Todos os componentes do grupo são responsáveis, né, por essas conquistas. Então, a gente estender o prêmio, né, possibilitando que o time também seja reconhecido, assim, é salutar, é fantástico, e parabéns para quem teve a ideia, tá? Não sei se foi você, Lúcia, mas é uma forma de reconhecimento e distribuição de justiça, inclusive, tá? Então, parabéns aí pelos idealizadores. A gente teve o Vitor trouxe o Vitor com a Camille, que está aqui com a gente, o Vitor é nosso presidente, ele trouxe essa sugestão e eu também achei bastante interessante. Ele trouxe a sugestão, mas tinha o desafio que era transformar isso numa coisa tangível, né? Para ser um reflexo de confiança. Eu também achei bastante interessante, bastante positivo, né? Porque tem muita pessoa que contribui muito e que está anônimo, e que às vezes o coração dele vai ficar mais cheio de alegria, né? Por questão de justiça também. Denise, como é que você está vendo essa incrementação aí? Eu concordo com o que o Maurício trouxe. Eu acho que é extremamente relevante porque a gente tem muito protagonismo aí, e aí a gente não está olhando para cargo, a gente está olhando para o exercício da atividade, né, e do propósito que a ouvidoria tem. Então, eu acho isso extremamente relevante e passo uma sugestão aqui que veio na minha ideia. O Maurício falou bastante de equipe, a equipe do Maurício é gigante e eu tenho certeza que de outras instituições aqui também. Eu tenho 15 pessoas na minha equipe e eu já tenho o desafio de levar não consigo levar todo mundo, eu levo uma parte, mas de reconhecer também as pessoas que estão lá na ponta, os nossos analistas, os nossos atendentes, quem está atendendo ali as pessoas que nos contatam, e aí não sei se, né, através de um trabalho, de um diferencial executado ali no atendimento, na tratativa, na apuração dos fatos, ou sei lá,
na execução de um projeto ali que ele tenha participado ativamente, não sei, fica aí uma sugestão para o próximo ano, talvez a gente trazer, inclusive, para as outras linhas que a gente tem nas nossas equipes. Eu achei sensacional, foi uma excelente ideia, parabéns, e inclusive o formato que vocês escolheram para reconhecer essa pessoa, de fato vai trazer isenção. Então, a votação popular é aonde traz, de fato, a isenção, né? Porque as pessoas vão reconhecer quem, de fato, elas entenderem que reconhecem que fez a diferença, né? E traz essa visibilidade. A gente fala muito que o ouvidor, ele precisa atender as pessoas, ele precisa estar ali na linha de frente, e independente da função ali do cargo, quem está na atividade de ouvidoria precisa atender as pessoas, precisa estar na linha de frente, e nada mais do que as pessoas para reconhecerem isso. E se ele, de fato, fez esse trabalho, as pessoas vão reconhecer e vão votar e vão indicar. Então, eu acho que foi bem legítimo. Parabéns. Excelente. A ideia realmente é chegar na ponta, mas a gente tinha que começar pela liderança. Claro, lógico. Mas a gente vai chegar na ponta, viu? Vocês podem ter certeza disso. Obrigada, Muito Deise. bom. Eu queria ouvir agora a Gisele Garuzzi. Fala aí, Gisele. Cadê você? Oi, Lúcia. Oi. Tô sem minha internet hoje, se falhar é porque hoje tá terrível. Aí tô sem aqui a imagem. Mas, assim, é uma excelente iniciativa, de fato, né? A gente reconhecer aqueles que estão ali no front realmente, né? Diretamente, colocando as práticas, as estratégias em práticas. Então, excelente realmente essa questão. E aí eu também gostaria de só colaborar em questão que a Lu também colocou, a Lu Galvão, que a Abrarec ela tem um cuidado, né, para quem vai julgar, né, que não participe, ou seja, os julgadores, as pessoas que estão, né, dentre os julgadores, são pessoas, né, empresas que não estão participando ali concorrendo ao prêmio, né, porque acho que isso foi uma das preocupações, né, que ela colocou aqui, e está certíssima, né, um ponto importante de isenção que acontecer. Então, a Abrarec tem preocupação, né? Ou seja, quem participa de alguma forma, quem está concorrendo de alguma forma, não pode participar da mesa julgadora. Isso é bem colocado. Mas é isso, eu acho excelente, a gente precisa cada vez mais fortalecer as ouvidorias, né? A gente vem de um pós-pandemia em que eu sinto, né, eu percebo muitas vezes que a pauta cliente às vezes tem sido deixada um pouco de lado, e o Prêmio Ouvidoria é excelente para a gente trazer isso à tona, né? A importância do cliente, a importância da atuação das ouvidorias, como exemplo que o Dionísio colocou, né, para outros tipos de relacionamento com o cliente. Então, é importantíssimo. Eu fico muito feliz que a gente tenha esse prêmio, que a Abrarec tem esse prêmio, e que serve aí como diretriz para todos os profissionais da área. Beleza, excelente. Eu queria adicionar o que você falou também, é que assim como tem critérios para cada categoria, né, da premiação, tem também para a comissão de avaliação. Inclusive, eles assinam aquele termo de confidencialidade, porque eles não podem compartilhar os cases com ninguém, não podem comentar, não podem dar entrevista, né, não podem fazer live falando do case. Então, a gente tem todo esse cuidado aí, mas é importante a gente fazer realmente a divulgação para as empresas que estão participando com antecedência, né? Por questão de transparência, eu acredito que isso é importante. Bom, sim. Alguém colocou no chat aqui a capa do livro, eu não sei quem foi, mas eu agradar, foi o Gustavo, o próprio Gustavo, beleza. Eu quero ouvir também a Cláudia. A Claudinha, você até escreveu aqui, né, Claudinha? Saudade de você. Mas eu quero que você fala. Você é uma pessoa que, você enquanto profissional, enquanto ouvidora, você já foi reconhecida pelo Prêmio Ouvidorias Brasil, assim como a Gisele, assim como o Fábio. Você já ganhou várias edições como ouvidora, né, como instituição ouvidoria, e eu queria te ouvir um pouquinho sobre essas mudanças, pequenas mudanças que nós estamos fazendo no prêmio, né? Mas você vê assim, por exemplo, antes era só a indicação da comissão do ouvidor, agora ele vai continuar indicando, mas afinal vai ser numa popular, né? Aí você tem os cargos que vêm por indicação popular
e finaliza com popular também, né? Boa tarde a todos. Boa tarde não, já boa noite, né? Revê-los mesmo aqui virtualmente. Eu achei sensacional, Lúcia. Nós conhecemos todos, né, da comissão, sabemos que são pessoas íntegras, né? Pessoas também com moral totalmente adequado, confiamos em todos, né? Conhecemos a todos, mas eu acho que em relação ao público e até as demais pessoas da empresa e tudo mais, eu acho que essa votação popular gera mais credibilidade e também eu acho que amplia também a percepção das pessoas, né? Porque querendo ou não, tem um certo número de pessoas na comissão que acaba limitando a visão que se possa ter, né, do mercado como um todo. E acho que a votação gera maior, acho que é mais genuíno, não sei, gera maior credibilidade, eu acho que gera mais motivação, porque a gente atua em time, né, a gente precisa de toda a equipe, então eu acho sensacional esse reconhecimento, porque nós trabalhamos com muitas mãos, muitas cabeças, né? Então eu acho muito bacana começarmos a reconhecer cargo de liderança até chegarmos em analistas. Eu acho que vale muito a pena, a gente precisa reconhecer as pessoas com atitudes que deixam um legado para o mercado, né? Eu gostei muito, achei ótimo, parabéns. Sem dúvida, é isso aí. Obrigada, viu, Claudinha? Felipe da Storm, você falou, Felipe, alguma coisa? Primeiro é um prazer participar do prêmio das ouvidorias, né? Primeira vez que a Stone vai participar. E para nós os processos estão bastante claros aí, principalmente com a apresentação. E muito bacanas as colocações, as sugestões de aumentar esse processo de reconhecimento para quem está mais na ponta e vive o dia a dia na ouvidoria, né? Beleza, é importante isso, né, Felipe? Sim, bastante. Perfeito, muito obrigada. Karen Zapata, por favor. Você está por aí, Karen? Isso, tô sim, Lúcia. Muito agradecida, viu? Estava ansiosa para saber quais serão os próximos passos. Nós temos já um case aqui estruturado. Eu estava com algumas dúvidas com relação ao regulamento, mas eu vou dar uma olhadinha no site e aí a gente já só aprimora. Já está escrito, tá? Eu só vou adaptar de acordo com a necessidade atual. Muito agradecida, Beleza. viu? Qualquer dúvida que você tenha, a gente está à disposição aqui, viu? Ótimo. Obrigada, Karen. Agradecida. Renata, beleza. Renata Rosalina, lá da IC. Renata, me fala. Vocês também já ganharam várias edições do prêmio, então, assim, estão fazendo um trabalho incrível aí na ouvidoria de vocês. Como que você está vendo essas mudanças do prêmio? Boa noite a todos e todas. Nós já ganhamos 8 vezes, né, o prêmio da Abrarec, e eu achei muito interessante esse novo critério que vocês fizeram para reconhecer os profissionais, né, as lideranças em ouvidoria. E com certeza vamos inscrever esse ano também no case. Excelente, excelente. Será um prazer ter vocês novamente. Bárbara, você está por aí, Bárbara? Oi. Oi, Bárbara. Oi, Lúcia, tudo bom? Graças a Deus está tudo certo. Como é que você está vendo essas mudanças que nós implementamos aqui no prêmio? Muito, muito importantes. Eu acho que realmente vocês chegaram aí num lugar muito especial, que é o reconhecimento aí de quem está à frente, porque a gente sabe que essas pessoas fazem toda a diferença. E elas realmente agarram aí o cliente com toda a força, resolvem os problemas, elas se envolvem. E eu acho aqui na Caixa Seguradora, na CNP, a gente estava olhando ali para os prêmios, a gente está falando, os prêmios ficam bem aqui, na nossa frente. Olha como é revigorante a gente ver o reconhecimento, a gente saber que a gente está ali, está fazendo a diferença, está correndo atrás disso, porque no final das contas é para o cliente, né, Lúcia? No final das contas, a gente tem todo esse trabalho aqui para que o cliente realmente tenha um bom atendimento e a gente realmente faça uma diferença aqui, a ouvidoria. Parabéns, viu? Obrigada, viu, Bárbara? Muito obrigada. Catarina Ferraz, você quer complementar alguma coisa, Catarina?
Não, estou bem feliz de estar participando aqui, entendendo um pouquinho mais. É uma novidade para a gente aqui da Recarga Pay esse ano, né? Que a gente está mudando algumas coisas de quem faz ali a parte de premiações, as inscrições e afins. Então, eu fiquei muito feliz porque foi bem esclarecedor aqui. Excelente, excelente, muito bom. Eu estava escrevendo aqui para você, Lúcia, meu agradecimento aí pela sua, eu estava escrevendo pela sua maestria na liderança desse comitê. Você fez uma reunião para compartilhar sobre o prêmio e para ouvir as pessoas. Olha que lindo! E o tempo inteiro você fala assim, eu quero ouvir fulano, eu quero ouvir ciclano. E assim, eu tava ouvindo, eu falei, eu preciso registrar isso, tá bom? E você está colocando aí seu tempo para ouvir as pessoas e fazendo jus ao que você prega sempre. E o que nós pregamos, né? E você está materializando aí. Eu só queria deixar registrado isso. Um grande abraço, tá? Obrigada, Lu. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu quero agradecer a vocês pela confiança. Nós estamos fazendo esse evento hoje, né, para aprofundar um pouco mais o conhecimento, para ouvir vocês, né, porque é muito importante que tudo que a gente fizer aqui faça sentido para vocês, né, que faça sentido. Então, é muito importante ouvir vocês, é muito importante. Eu quero agradecer vocês, esse é o momento, mas se tiver, acho que tem alguém que está com o microfone aberto, mas se tiver alguém que tenha dúvida, que queira falar um pouco mais comigo, eu estou à disposição, tá? Estou à disposição. No próprio formulário da ABRAREC, com os critérios, tem o meu telefone celular, então vocês podem me ligar no momento que julgar necessário. Eu estou à disposição para contribuir, para esclarecer dúvidas e para orientar vocês, tá certo? Então, gente, muito obrigada pela confiança. Espero que todos tenham um excelente fim de tarde. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, viu, pessoal? Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa Boa noite. noite a Boa noite, todos. pessoal. Boa noite.